Bom dia a todos. Hoje a gente dá continuidade ao ciclo de seminários do PPGQ, dia 19 de maio, e a gente tem um prazer enorme de receber a professora Luciana Zaterka. A professora ela tem interessante formação em Química e Filosofia, né? Ela fez o mestrado em Química e também em Filosofia, e depois optou ou caminhou mais pela Filosofia. Hoje ela é professora na UFABC e trabalha principalmente com cientistas, filósofos do século XVII. Então, passar a palavra para a professora Luciana. Muito obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. É um prazer enorme recebê-la aqui no Amazonas, ainda que virtualmente desta vez. Fica à Eu vontade, quero professora. agradecer, Tori, de verdade, você sabe o carinho que eu tenho por você. Quando eu fui aí, realmente foi um aprendizado e uma delícia. Eu só tenho a agradecer e espero que cada vez mais a gente possa estreitar, na verdade, essa parceria entre a Universidade Federal do Amazonas e a UFABC. Enfim, é realmente um prazer poder falar na intersecção, digamos assim, de filosofia e de química. Quero agradecer os professores aqui presentes também, chefes de departamento, coordenadores. Para mim, realmente é um privilégio poder compartilhar essas ideias com vocês. E queria deixar os alunos absolutamente livres, embora vocês não liguem as câmeras, vocês não sabem como isso é ruim para nós que estamos desse lado, mas pelo menos eu estou vendo a carinha de vocês. Quem sabe durante a palestra vocês se animem. E qualquer momento, gente, que vocês quiserem fazer uma pergunta, tal, se não, no final, é claro, a gente abre um espaço aí, se os professores estiverem de acordo, para a gente trocar. Eu devo falar mais ou menos uma hora e pouquinho, e aí a gente tem um espaço para conversar. Bom, gente, acho que para todos nós aqui, nós sabemos que a química é um saber único. Por que ela é um saber único? Porque o seu locus, o seu lugar, está entre a ciência e a tecnologia, o âmbito teórico e o prático, o abstrato e o concreto. A química, ela não encontra sua filiação somente no âmbito teórico-conceitual, mas, pelo contrário, as suas raízes localizam-se na tradição dos artesãos, artífices, da tradição do maker's knowledge, do fazedor de conhecimento. Interessante pensarmos que talvez, por essa ser a sua identidade epistêmica, ela nunca esteve no rol das ciências centrais, por exemplo, como a física, a matemática ou a astronomia, e em tempos mais recentes até a biologia. Nesse sentido, como nos mostra a professora francesa Bernadette Bensot-Vincent, a química sempre foi vista, pelo menos por aqueles que a valoram pela perspectiva, digamos assim, do status dominante, ou seja, da física, da astronomia, como uma ciência impura, ou seja, um modelo ideal do que seja uma tecnociência. E The Impure Science é onde a filósofa francesa nos diz isso. De fato, uma de suas especificidades encontra-se na sua preocupação material, operacional, e tendo como esse pressuposto essa orientação aplicada, a química acaba sendo vista e compreendida, a gente sabe disso, como a grande responsável pela degradação do meio ambiente, implicada com todos os materiais que prejudicam a saúde humana, os animais e a natureza em geral. Essa desconfiança certamente tem sido justificada também por inúmeros acidentes causados por produtos químicos. Assim, eu enfatizo que química e perigo são indissociáveis. As demandas sociais pelo estabelecimento de regulamentos protocolares que visem proteger os trabalhadores das indústrias químicas, o seu entorno ambiental, humano, bem como os consumidores, é claro que são salutares, mas é necessário, eu penso, deixar de lado a ilusão de que os riscos em química são todos controlados. Isso porque os acidentes são o ordinário da química, inscritos nas próprias substâncias que nós manipulamos e que resistem a essa total domesticação. Ao longo do século XX, eu lembro,
foram recenseados mais de 30 mil acidentes ou incidentes no mundo. Eu trouxe para vocês um dos últimos, de 2020, que vocês sabem que devastou, literalmente, o porto e parte da cidade de Beirute, no Líbano, tendo sido provocado pelo nitrato de amônio, fundamental, por um lado, para a fabricação de fertilizantes, mas com sua conhecida propriedade explosiva. Assim, melhor do que fantasiar com um risco zero, é necessário, além de uma máxima prevenção, promover pesquisas que antecipem a reparação dos efeitos de acidentes que sempre podem ocorrer. A química, sim, tem uma natureza transgressiva. Transgressiva em que sentido? De um ponto de vista antropológico, a química, a gente sabe, desafia as grandes divisões de nossa cultura, como, por exemplo, a entre natural e artificial, a natureza e a cultura, o inerte e o vivo, o puro e o impuro. Do ponto de vista epistêmico, a química desafia igualmente a divisão clássica estabelecida entre ciência e técnica, entre fazer e conhecer, entre representar e intervir. Enfim, de um ponto de vista ontológico, além de manipularem entidades materiais já conhecidas, os químicos criam novas substâncias, desafiando também a já clássica oposição entre realismo e positivismo. Tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando? Sim, sim. Sim, professora. Obrigada, gente, pelo feedback. Assim, nós podemos dizer que a ontologia, ou seja, o lugar desses objetos materiais, se explicita, vocês podem, por favor, acompanhar aqui, a partir das coisas que nós, químicos, consideram existir e que nos permitem agir. Assim, o trabalho sobre e com entidades materiais aproximam os químicos daquilo que Ian Hacking denomina de realismo de entidades e afastam de um realismo de, digamos assim, teorias, quanto dos realismos metafísicos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para nós, orbitais, moléculas e etc., tem um lugar próprio nesse conhecimento, nessa ontologia. Mas como que a gente pode definir o que é a química? É claro que as definições acerca do que é química variam no espaço e no tempo, de modo que não há uma definição para a química que seja capaz de abarcar as pesquisas de químicos e alquimistas ao longo dessa história absolutamente longa. Todavia, gostaria de apontar que eu assumo aqui uma tese geral acerca da identidade cognitiva da química. Trata-se de admitir que as relações das entidades químicas e suas propriedades são o resultado, eu grifo, de uma emergência material. Aqui eu lembro apenas que nessa perspectiva emergentista, as propriedades de um determinado nível de materialidade, embora elas possam, no limite, é claro, ser derivadas de um nível inferior, elas não são exclusivas a esse nível. Eu explico. Mesmo que as propriedades químicas emerjam de um universo físico mais básico, subatômico, por exemplo, isso não implica que elas fossem redutíveis às propriedades dessas entidades físicas, muito menos as proposições ainda mais básicas, como, por exemplo, as da matemática. Enfim, eu considero que essa perspectiva dita emergentista possibilita uma sólida justificação de que a química é, sim, uma ciência autônoma, tanto do ponto de vista epistemológico como ontológico, dado que o emergentismo admite um pluralismo ontológico e epistêmico. Assim, entidades químicas, ligações químicas, orbitais moleculares existem dentro de um escopo ontológico e epistêmico próprio dessa ciência. A gente sabe que a química tem como um de seus maiores objetivos, ao estudar e mapear as propriedades das moléculas, bem como alguns sistemas macromoleculares, criar novas substâncias. Assim, essa ciência do concreto lida com as substâncias que o tempo todo nos rodeiam, comidas, bebidas, materiais sintéticos, drogas e fármacos, armas biológicas, químicas e nucleares.
Ao lidar, portanto, com corpos reais, a química, eu penso, tem que enfrentar 2 problemas fundamentais, qual seja a capilaridade e os modos de existência dessas substâncias fabricadas. Afinal, essa ciência produtora de artefatos é inseparável da técnica, da tecnologia e da indústria. E assim, a sua identidade epistêmica é indissociável, gente, dessa capilarização, seja social, política ou econômica. Em outras palavras, eu penso que a química não pode ou não poderia perder de vista as transgressões e a capilaridade técnico-cultural dos artefatos criados nos seus laboratórios. Além disso, é fundamental ter em perspectiva os modos de existência desses novos artefatos. Afinal, a gente sabe que muitos deles permanecem habitando o mundo por muito mais tempo do que o desejado. Assim, ter em vista a temporalidade desses materiais se torna um dever para esses especialistas. Tudo bem, gente? Certo, professor. Tudo, professora. Legal. Tudo sim. Embora nós possamos partir da premissa, é claro, que a síntese de uma determinada substância deve objetivar, sobretudo, um potencial benéfico para a sociedade, nós sabemos que não é sempre isso que ocorre. De um ponto de vista geral, esse potencial benéfico nem sempre ocorre, pelo menos isoladamente, porque no limite, cada nova molécula pode ter ameaças em potencial que ainda nós ignoramos. Um caso exemplar que todos nós aqui conhecemos é dos clorofluorcarbonetos, compostos artificiais que possuem carbono, flúor e cloro em sua estrutura. Como são gasosos, vocês sabem que foram utilizados a partir da década de 30 nas tecnologias de refrigeração e aerosol devido à sua relativa estabilidade e segurança. Na época, aliás, de sua introdução, é bastante interessante, né, que eles foram considerados importantes porque eles substituíram exatamente substâncias altamente tóxicas e inflamáveis, como o cloreto de metila, o dióxido de enxofre, além da amônia líquida, conhecidos como refrigerantes de primeira geração. Porém, alguns anos mais tarde, descobriu-se os perigosos efeitos dessas substâncias para o meio ambiente, em especial quando eram lançados na atmosfera, causando a destruição do ozônio da estratosfera. Assim, o que foi originalmente considerado uma grande vantagem dos CFCs, a sua estabilidade, tornou-se um problema ambiental significativo. Essa é uma situação relativamente comum quando abordamos a introdução de novos produtos químicos e sua capilarização, porque a avaliação é baseada principalmente nas vantagens frente ao produto que será substituído. Do ponto de vista químico, efeitos biológicos imprevistos podem ocorrer por causa da quiralidade, esse atributo geométrico atribuído às moléculas que impedem que elas possam ser sobrepostas à sua imagem. Um exemplo importantíssimo que podemos lembrar, que demonstra claramente que 2 compostos idênticos em seus aspectos, exceto pelo fato de serem estereoisômeros, podem acarretar diferenças significativas em um dado organismo, é o caso muito triste da história do uso da talidomida, composto existente, vocês sabem, na forma de uma mistura equivalente de isômeros S e R, que estão aqui no slide para vocês. Essa substância, ou melhor, essa mistura de enantiômeros, cujo custo de separação, bem como o desconhecimento dos seus efeitos, facilitou que ela fosse comercializada assim, foi prescrita para auxiliar mulheres grávidas entre os anos de 57 e 62 para minimizar os seus enjoos. Depois de descoberto seu caráter teratógeno, ou seja, causador de vários, inúmeros efeitos congênitos, eu lembro aqui de perda de audição, alterações oculares, surdez, paralisia facial, malformações na laringe, traqueia, pulmão e coração, além de retardo mental, ela foi retirada em parte do mercado. Ora, pesquisas feitas após o episódio sugeriram que um dos enantiômeros, o S, está relacionado com os efeitos da talidomida, enquanto o R é o responsável
pelas suas propriedades sedativas e anti-inflamatórias. Essa tragédia da talidomida forçou a uma nova regulação nos medicamentos e aponta claramente para a insuficiência do âmbito epistemológico para lidar com essas complexas questões da química orgânica. Afinal, não levar em consideração análises de risco e de precaução não é uma questão epistêmica, é uma questão, sobretudo, ética. Mas além dessas especificidades, digamos, epistemológicas, intrínsecas à química, ligadas à sua estrutura e função das moléculas, e, portanto, dessa complexidade das substâncias criadas e utilizadas pela ciência química, outro fator que nos chama a atenção e que aumenta a problemática de sua confiabilidade. Qual seja, pelo fato, como vimos, das substâncias criadas nos laboratórios serem absolutamente fáceis de serem capilarizadas, de serem absorvidas pela indústria e então atingirem o âmbito social, lembramos na difícil e complexa questão entre o grifo ética, ciência e indústria. Assim, se nos voltarmos para a história das ciências e das técnicas, veremos que em alguns casos importantes, o ethos da ciência se mostrou bastante problemático. Eu lembro rapidamente aqui da indústria tabagista, que por décadas tentou minimizar os efeitos do cigarro para a saúde humana, inclusive impedindo a regulamentação ou mesmo a restrição do cigarro, que comprovadamente, entre outras doenças, causava o câncer. Em 1967, eu leio aqui, está no slide para vocês, mais de 2.000 estudos, em 67, gente, já reforçavam a conclusão de que fumar era prejudicial à saúde. Mas a indústria duplicou suas despesas no apoio a médicos e hospitais, passando de 50 milhões para 100 milhões por ano. A estratégia de negar os resultados científicos continuava funcionando. Vejam que as fake news e o negacionismo é algo bastante já conhecido. É por isso, talvez, que nunca tenha sido alterada a composição altamente tóxica dos cigarros, que vocês sabem, possuem em média 5.300 substâncias, pelo menos dessas 4.700 nocivas, sem a gente considerar os aditivos industriais que servem para turbinar os cigarros, tais como os conservantes, flavonoides e umectantes, compostos de amônio que tornam, a gente sabe, os cigarros por meio de sabores e aromas mais atraentes. Dentre as substâncias as mais letais, encontramos a nicotina, que causa dependência, o monóxido de carbono, que impede o transporte de oxigênio em nosso corpo, porque atua diretamente nas hemácias, as nitrosaminas, policiclos e metais pesados, que sabemos que está relacionado a diversos cânceres. A fumaça do cigarro, eu lembro, possui ainda substâncias radioativas, como o polônio 210 e o cádmio. Por fim, lembremos que o descarte incorreto desses resíduos é altamente tóxico, pois feito de materiais não biodegradáveis, armazenam substâncias como o benzeno, o chumbo e o arsênio, que causam danos irreparáveis para o meio ambiente. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma questão? Tudo bem. Tudo certo, professor. Tá dando para acompanhar? Sim. Legal. Tá ótimo, professor. Aí. Bacana, gente. Vamos lá, então. Com base nessas rápidas considerações, porque a gente só tem aí menos de 2 horas, podemos compreender por que, muitas vezes, a confiança na ciência foi se enfraquecendo. Afinal, em alguns momentos, seja pela falta de pesquisas mais longas e duradouras, seja pela ausência de imparcialidade no método científico, seja pela falta de publicização dos resultados, ou ainda pela essa causa que eu considero talvez a fundamental, ou seja, pelo valor econômico, pelo mercado, ou seja, certos interesses que sustentam determinadas pesquisas, a química e a ciência em geral causou malefícios importantes para todos. Por meio, então, dessas ponderações iniciais, eu gostaria que vocês notassem
o meu distanciamento frente a qualquer postura positivista ou cientificista. E nesse momento, é importante, eu penso, nos aproximarmos do já clássico livro de Rachel Carson. Para quem não leu, leiam, porque é um livro fundamental para nós químicos, Primavera Silenciosa. Afinal, a autora, de maneira bastante rígida e dicotômica, introduz a ciência química do lado do caos e a ecologia do lado, digamos, da ordem e da paz. Ao chamar a atenção, na época, para o crescente problema ecológico na América do pós-guerra, o livro foi um marco fundamental e essencial para o público ter acesso aos sérios danos que pesticidas e herbicidas, por exemplo, causavam no meio ambiente. Em especial, no capítulo 2, intitulado The Obligation to Endure, digamos, algo como a obrigação de suportar, ela apresenta o empreendimento químico em uma guerra contra a natureza. Porém, isso nos interessa, ela toma o cuidado para não cair na armadilha do movimento anticientífico, chamando, ao invés disso, para uma nova ecologia, que é ao mesmo tempo científica e política. Nesse sentido, Carson acredita e valoriza o conhecimento científico, mas considera de maneira, digamos, maniqueísta, de maneira esquizofrênica, uma clivagem entre o que seria a boa ciência, no caso a ecologia, e a má ciência, a química e sua responsabilidade frente aos desastres ambientais. Concordamos com a autora que a confiabilidade da ciência não pode e não deve nos levar, como está acontecendo hoje, a direcionamentos anticientíficos. Eu penso aqui na negação da vacina, na negação do aquecimento global, bem como a ilusão que os transgênicos são absolutamente equivalentes aos seus homólogos tradicionais. Aceitamos também que uma volta à natureza e um procedimento com muitas aspas mais holístico, na verdade, em termos epistemológicos, pensando aqui, por exemplo, na perspectiva do professor Hugo Lacey, a utilização de uma pluralidade de estratégias pode sim nos fornecer elementos e conceitos importantes para sairmos desse labirinto que a tecnociência nos colocou. Mas, diferentemente de Rachel Carson, acreditamos no potencial da ciência como um todo e no potencial, sim, da química em particular. O problema, eu acredito, não está na ciência, mas eu grifo nos valores contemporâneos que a sustentam. Assim, o que eu gostaria de propor para vocês hoje é que a saída para os dilemas que a própria ciência cria não é externa a ela, mas devemos afirmar a importância e a confiabilidade na ciência em bases valorativas distintas. Os valores que guiam a ciência hoje, como o controle, o progresso desenfreado, a eficiência, o capital e a indústria, devem ser alterados por valores como sustentabilidade, igualdade e respeito. Em outras palavras, não basta excluirmos a química do rol das principais ciências. Ao contrário, eu penso que ao utilizar a história, a filosofia e a sociologia da química, vocês podem, por favor, acompanhar, podemos nos aproximar dos usos sociais, econômicos, ecológicos e políticos de seus produtos, mapeá-los, construir uma biografia desses materiais e, assim, pelo conhecimento e não pela ignorância ou exclusão, poderemos ter elementos importantes para a tomada de decisão, levando em consideração não o interesse de alguns, mas o bem da maioria. É compreensível, eu penso, que Carson tenha mobilizado uma visão radical e dicotômica de ciência. Afinal, ela vivia num contexto no qual experimentava-se uma forte reação à introdução dos produtos sintéticos. E com eles, eu lembro, entra em cena o empolgante, complexo e desafiador mundo do carbono, com todos os seus desdobramentos e modos de existência. E hoje aqui eu gostaria de falar de um desses casos em particular, que é exatamente o dos plásticos. O que é um plástico?
Plásticos de origem grega significa literalmente flexível, facilmente moldável. Diferentemente de outros materiais, como o vidro, o alumínio ou a madeira, que são referidos pelo nome do material de que são feitos, esses polímeros sintéticos têm esse nome, plásticos, por causa de suas propriedades físicas. Aliás, em termos propriamente filosóficos, nos plásticos, matéria e forma são gerados em um único e singular movimento. Assim, é bacana a gente pensar que esse adjetivo, né, ele pode ser usado tanto como um predicado para os humanos, quanto para as coisas em geral. Assim, a era dos plásticos, iniciada desde a década de 20, se refere, então, à característica, digamos, maleável e adaptável dos nossos anos de adolescência, quando alguém pode mais facilmente se transformar e modificar por meio, exatamente, de novas experiências de vida. Mais recentemente, a gente sabe que ele se tornou um nome para uma categoria de materiais conhecida como polímeros. Pensemos no estireno, um hidrocarboneto, e esse monômero é exatamente um precursor do poliestireno, um importante material sintético que, vocês sabem, possui propriedades características dos plásticos, como, por exemplo, a transparência e a rigidez. A reação na qual milhares de estirenos produzem o poliestireno é conhecida como polimerização. Os polímeros sintéticos são, então, construídos por longas cadeias de átomos de carbono e hidrogênio dispostas em unidades repetidas, muitas vezes muito mais longas do que as encontradas na natureza. O comprimento, então, dessas cadeias e os padrões em que estão dispostos tornam os polímeros fortes, leves e flexíveis. Essas cadeias longas são leves, possuem alta proporção entre resistência e peso, rígidos, resistentes à corrosão, inertes e excelentes isolantes térmicos e também elétricos. Porém, o que acontece é que eles são termorrígidos, ou seja, eles não podem ser reaquecidos e moldados novamente. A partir, então, desse problema intrínseco à ciência química, uma nova categoria de polímeros veio à existência. Ao formar ligações químicas mais fracas, os chamados termoplásticos, como são conhecidos, podem ser reaquecidos, derretidos e remodelados, e então são menos rígidos e mais flexíveis. Ilustremos, então, essa fácil distinção dos plásticos por meio do exame do polietileno, um plástico bastante simples, encontrado em nosso dia a dia no saco de lixo, brinquedos, canetas, obtido por meio da polimerização do etileno, encontrado, a gente sabe, como a grande maioria da matéria-prima no petróleo. Quando o objetivo é produzir um plástico conhecido como PAD, está aqui para vocês no slide, ou seja, um plástico sólido de altíssima resistência, devemos mobilizar por volta de 100 mil moléculas de monômeros. Por sua vez, se almeja-se um plástico que não precisa de tanta compactação e, portanto, é mais flexível do que o anterior, o resultado é um PET, ou seja, um plástico de baixa densidade. Os químicos, assim, aprenderam, fantasticamente, a dominar técnicas, instrumentos, número de moléculas, pressão, temperatura, durante o processo de polimerização, para atingir os seus fins necessários, ou seja, os fins pretendidos. Um saco de lixo ou as sacolas plásticas em geral precisam de maior flexibilidade. São feitas, portanto, de PDD. Já os tubos presentes nas canetas esferográficas são muito mais rígidos, feitos, então, com alto número de moléculas que juntas se tornam muito mais rígidas e compactadas. É claro que eu não vou hoje aqui nos deter no início, nos inúmeros tipos de plásticos, tem alguns para você aqui nos slides, suas propriedades e suas funções. O que eu gostaria hoje aqui de compartilhar com vocês é um aspecto mais epistêmico que diz respeito ao modo de existência dos plásticos. Nós sabemos que é impossível, ou praticamente impossível, é só a gente olhar ao nosso redor,
pensarmos em nossa vida cotidiana sem a presença dos plásticos. Desde 1950, a sua produção ultrapassou os 9 bilhões de toneladas. E com isso, somos obrigados a nos questionar sobre a sua temporalidade, um dos maiores problemas, sem dúvida, que a nossa sociedade contemporânea vivencia. Se a casca de banana demora de 3 a 4 semanas para se decompor, a casca de laranja, 6 meses, o papel e o jornal, de 3 a 6 meses, os legumes, de 3 meses a 2 anos, um simples copinho de café leva 400 anos para deixar de existir. Uma linha de pesca, 600 anos. Garrafas de plástico e fraldas descartáveis, 400 a 500 anos. A decomposição dos plásticos, portanto, opera num outro registro de temporalidade muito superior à do papel, da madeira, do cigarro, dos sapatos e dos tecidos de algodão, que demoram, por exemplo, 15 anos. Estamos falando de materiais que demoram, em média, 4 séculos para deixar de existir, o que significa, sabemos, o seu acúmulo no meio ambiente. Em julho de 2017, por favor, vocês podem acompanhar, a revista Science Advances publicou um artigo intitulado Produção, Uso and Fate of All Plastics Ever Made, em que apresenta alguns desses dados. Ou melhor, alguns desses dados alarmantes. Se a produção desses materiais atingiu os 9 bilhões de toneladas desde meados do século passado, cerca de 6,3 bilhões de toneladas viraram lixo, enquanto 2,6 bilhões de toneladas ainda estão em uso. Estima-se, gente, que 1 milhão de garrafas de plástico são compradas a cada minuto no mundo e 500 bilhões de sacolas plásticas são descartáveis anualmente. Somente 25% desse volume é reciclável. Anualmente, mais de 8 bilhões de toneladas de lixo produzidos de matéria plástica atingem os oceanos, com danos irreparáveis à vida marítima. Os giros, que são aglomerados de plásticos que flutuam nos oceanos, como a grande mancha de lixo do Pacífico, formam literalmente ilhas de lixo. A grande diversidade, então, de tipos, formatos e fontes dos plásticos torna muito difícil e complexa pesquisas nesse campo. Além de fragmentos microscópicos, existem aqueles que estão na dimensão da escala dos nanômetros, que são menores que 1 milésimo de milímetro. Essas partículas têm sido cada vez mais identificadas em amostras de água e sedimentos coletados em rios, lagos, mares e oceanos. Os chamados microplásticos podem ser classificados entre primários e secundários. Os primários, vocês se lembram, são aqueles liberados diretamente no meio ambiente como pequenas partículas, por exemplo, as microesferas que fazem parte da composição de alguns cosméticos. Eu penso aqui, por exemplo, nas pastas de dente, nos esfoliantes e nos produtos de higiene em geral. Já os secundários, que resultam da degradação de objetos maiores, são fibras que provêm, por exemplo, de roupas sintéticas, tapetes, pneus que liberam essas partículas pelo atrito com o asfalto, fragmentos de sacola de supermercados e garrafas PET, resíduos plásticos expostos às mais diferentes variações científicas e, por fim, restos de materiais empregados no cultivo agrícola, como estufas e filmes para cobertura dos solos. Do ponto de vista químico, a gente sabe que é muito mais difícil os plásticos encontrados em ambiente marinho se degradarem. Por quê? Porque, ao contrário dos outros que podem, no limite, ser processados por oxidação térmica, fotooxidação, degradação, biodegradação e hidrólise, esses marítimos não se decompõem por meio de degradação fotooxidativa. Seja, por exemplo, pelo tráfico de embarcações, seja pelos ventos, seja pelas correntes marítimas, esses resíduos podem ser transportados para longas distâncias e assim atingem os oceanos e sufocam os recifes de corais e colocam em risco
a vida de animais marinhos. Aliás, até 2050, 99% das aves marinhas, segundo a ONU, essas aves marinhas terão ingerido plástico, prejudicando mais de 600 espécies marinhas, 15% inclusive já estão em extinção. Esse plastic patch, essa rota plástica, como chamada pelos ambientalistas, afeta, é claro, não somente o ecossistema da região, mas a vida e a saúde do ser humano. Como consequência, então, dessas rotas plásticas, somos alertados para um outro problema. Eu cito para vocês um artigo de 2017, por favor, vocês podem acompanhar. Os microplásticos foram encontrados não apenas no ar que se respira, em ambientes terrestres, marinhos e reservas de água doce, mas também na água de torneira e engarrafada, no sal marinho, no mel, na cerveja, nos frutos do mar e em peixes consumidos pelo homem e, por consequência, nas fezes humanas. Fim de citação. Assim, esses minúsculos resíduos plásticos são, como vimos, tão abundantes no nosso ecossistema que plânctons e pequenos crustáceos alimentam-se deles e podem, então, passar esse material para os mais variados peixes, por exemplo, o atum e o salmão, que, então, facilmente chegam a nós, seres humanos. Aliás, um estudo recente, agora, gente, de julho de 2020, feito por pesquisadores brasileiros da Unesp, a que apresenta é assustador. Vocês podem acompanhar? Apresenta a clara ingestão de plásticos pela espécie curimbá em ecossistemas fluviais brasileiros. Tanto no Rio Tietê como no Rio do Peixe, a maioria desses indivíduos, quase 72%, continha fragmentos de plásticos nos seus tratos digestivos. Como essa espécie constitui o recurso pesqueiro mais importante da região, potenciais efeitos adversos desse tipo de contaminação podem ser transferidos, é claro, para populações humanas consumidoras. Mas, como sempre pode piorar, além de penetrar nesse processo alimentar, o microplástico absorve outros tipos de poluentes presentes nos mares, como, por exemplo, metais pesados, pesticidas e bisfenóis. Como os microplásticos atingem o tamanho de nanopartículas, ou seja, de 5 a 10 nanômetros, eles podem penetrar numa célula animal e mesmo numa organela celular. Adquire, assim, um outro modo de existência, esse interno aos animais e aos humanos. Ao longo da produção e pesquisas sobre os mais diferentes plásticos, suas propriedades foram melhorando e se adaptando às nossas necessidades humanas. Assim, se inicialmente alguns deles eram quebradiços, com a entrada em sua composição do bisfenol A, está aqui no slide para você, em particular em policarbonatos e resinas epóxi, eles se tornaram muito mais resistentes. Rapidamente, então, mamadeiras, embalagens retornáveis de água, cervejas e refrigerantes, aparelhos médicos e dentários, utensílios domésticos começaram a ter em sua composição esse material. É que esse composto orgânico, formado pela união de duas moléculas de fenol, é nocivo para a saúde humana, potencialmente causador de transformações hormonais, reprodutivas e neurológicas. A pergunta, então, que eu gostaria de encaminhar para essa segunda parte mais curta do nosso bate-papo é a seguinte. A pergunta que nos inquieta e nos move para a atual pesquisa é como podemos, então, diminuir a utilização desse material sintético, que não somente faz parte do nosso mundo concreto, mas que reflete alguns de nossos valores mais caros da nossa contemporaneidade. Falar em plástico é falar em descartabilidade, imediatismo, consumismo e o âmbito do transitório. Alguma pergunta até aqui, gente? Vocês estão vivos aí? Estamos temporariamente vivos. Sim, professor. Estamos e muito bem informados. Obrigada, professora, doutora, por sua apresentação. Tá bom, obrigada. Bom, então vamos lá.
Vocês conhecem a biomimética? Sim. Tem alguém que nunca ouviu falar aqui nisso? Bom, gostei. Muito bom. A biomimética, então, eu nem precisaria dizer, é uma área de estudos que vem crescendo nos últimos anos e possui como fio condutor o desenvolvimento de estratégias que tomam como base, com muitas aspas, como modelo, a natureza. De fato, segundo esses pesquisadores, a natureza consegue nos mostrar de maneira ímpar, de maneira singular, como produzir materiais com uma complexidade e funcionalidade impressionantes. E sempre, e isso que é o interessante, em condições, eu grifo, favoráveis à vida, nunca em altas pressões, temperaturas altíssimas ou na presença de solventes orgânicos. Trago 3 exemplos belíssimos para vocês. A camada interna da concha de um molusco chamado abalone é 2 vezes mais dura do que as cerâmicas que conhecemos. O fio tecido pela aranha é 5 vezes mais resistente que o aço, ossos, madeiras, antenas e músculos. Desculpa. O fio condutor, o fio tecido pela aranha é 5 vezes mais resistente que o aço. E, o terceiro exemplo, ossos, madeiras, antenas e músculos, por exemplo, são construídos de tal forma que possuem uma vida útil e depois eles se autodeterioram para que sejam reabsorvidos por outra forma de vida para que o ciclo de morte e renovação siga seu rumo. O que eu estou querendo dizer com isso? De fato, o mundo natural nos fornece, ou pode nos fornecer, os mais diferentes exemplos de processos que utilizam energia, matéria e espaço para manter a vida, muitas vezes transcendendo dificuldades e obstáculos. Dessa perspectiva, vocês podem acompanhar, os materiais sintéticos podem ser redesenhados com bases em analogias biológicas, por exemplo. Esses estudos pertencem, de maneira geral, a 3 categorias distintas, com base em como o componente natural é utilizado. Ele pode ser inspirado na natureza, ele pode imitar a natureza ou um design integrado à natureza. Como a maioria desses estudos utiliza como modelo organismos biológicos, essas definições também aparecem na literatura como design bioinspirado, biomimicável ou biointegrável. O termo natureza aqui possui uma definição bastante ampla, na qual as características dos sistemas naturais não vivos podem também ser incluídas além dos sistemas vivos. Para nós, hoje, aqui interessa enfatizar esse terceiro aspecto, mesmo porque é muito interessante se olharmos agora para a história da química, ou seja, para a origem dos plásticos, nós observaremos que a criação desses polímeros sintéticos teve como modelo exatamente os plásticos naturais. Notemos assim que a relação intrínseca entre o âmbito do natural e do artificial, bem como a valoração positiva ou negativa de cada um deles, sempre estiveram presentes ao longo da nossa história. Eu lembro para vocês, por exemplo, sobre a goma laca e a borracha natural, por exemplo, que foram, durante muito tempo, aquecidos e então transformados em um tipo de resina que era também moldado, vocês sabem isso, ao formato do objeto que nós queríamos. Nesse início, essa resina poderia se transformar em botões, pentes, colheres, que eram produtos considerados na época de luxo, vendidos somente para uma pequena elite econômica. Porém, a borracha, por um lado, abriu horizontes para a produção de aparelhos de telégrafo, placas dentárias, experimentos esportivos, discos fonográficos e, por outro, ela apresentava algumas limitações que a perspectiva humana desejava ultrapassar, especialmente com relação à sua má aparência frente, por exemplo, ao marfim
ou a casco de tartaruga. De fato, depois do processo da descoberta da vulcanização, em que ela é aquecida com enxofre em pó e torna-se mais resistente e flexível, ela fica geralmente com essa aparência que os humanos não gostavam, predominantemente negra, preta. Com relação aos plásticos naturais, além da borracha não possuir, então, uma boa aparência, milhares de animais foram dizimados na costa oeste da África nesse período, porque a demanda por marfim, material exatamente da presa dos elefantes, continuava a crescer. Por outro lado, as indústrias estavam cada vez mais à procura de materiais com características próximas e, se possível, melhores que as dos plásticos naturais. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que havia uma demanda cada vez maior por esses materiais de moldagem. O colódio, substância composta por nitrato de celulose, dissolvida em álcool e éter, aparece, a gente sabe, depois de longas e complexas pesquisas, exatamente nessa época. Na década, aliás, de 1860, o inventor americano John Hyatt objetiva construir bolas de bilhar não mais a partir do marfim, e ao procurar exatamente um substituto, depois de complexas pesquisas, observou que a mistura, em determinadas proporções, de nitrato de celulose, álcool e cânfora, quando aquecidas e submetidas a alta pressão, poderia ser moldada no formato desejado. Ficou, então, conhecida como a celuloide. Dentre as suas utilizações, eu lembro aqui dos filmes fotográficos, cabos para faca, caixa de música, saboneteiras, janelas transparentes para os nossos automóveis, espartilhos, teclas de piano, escova de dentes. Ora, pela sua maleabilidade, ela se tornou um material apropriado para auxiliar na operacionalidade técnica da produção cinematográfica. No entanto, a celuloide tinha uma propriedade extremamente perigosa, altamente explosiva, que é exatamente o motivo para quem viu o belíssimo filme Cinema Paradiso, que mostra exatamente essa cena de explosão no filme. O que eu gostaria, então, de enfatizar, por meio dessa brevíssima descrição sobre a gênese dos plásticos naturais, é que a natureza, no limite, ela sempre foi um modelo para a construção de nossos artefatos. Assim, talvez, a novidade agora é nos voltarmos para ela por meio de um outro olhar, ou melhor, e é isso que eu quero enfatizar nesse final, olhar a natureza por meio de um outro sistema de valores. Nós vimos que, segundo os estudos feitos pela biomimética, que podem se inspirar na natureza, imitar a natureza ou procurar um projeto integrado à mesma, nos parece que somente o terceiro, a integração, realmente é inédito, pois nesse a engenharia inspirada na natureza não se baseia meramente numa questão de imitar a natureza fora do contexto ou sucumbir a analogias artificiais, mas, em vez disso, adotar uma estratégia, vocês podem acompanhar, uma abordagem científica para descobrir mecanismos fundamentais subjacentes às feições desejadas. E essa perspectiva, eu penso, pode ser importante, pois trará para a ciência soluções mais sustentáveis. O interessante é que, de maneira geral, os componentes dos sistemas biológicos, geralmente, eles têm mais de um propósito. Isso é genial, de modo a otimizar os recursos, e eles são, portanto, multifuncionais. As propriedades de tais estruturas, elas são drasticamente influenciadas pela quantidade de água que contém. Portanto, a hidratação é uma característica fundamental. Alguns dos elementos mais usados em materiais feitos por nós humanos são ferro, alumínio e cobre. Todos esses, nós sabemos, requerem altas temperaturas para processamento, levando a altos custos de produção. E mais do que isso, requer altíssimas energias. Um problema que nós, como cientistas, devemos ter responsabilidade de pensar. No entanto, anos de evolução, restrições ambientais e recursos limitados restringiram a natureza para construir
estruturas biológicas robustas e funcionais com apenas alguns elementos-chave. Predominantemente, ao olhar para a natureza, o que a gente vê? Carbono, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, cálcio, fósforo e silício. Esses elementos são colocados juntos em temperatura, ambiente e condições atmosféricas. Talvez, então, eu lanço aqui para vocês a inspiração em tais recursos e procedimentos, acreditam os pesquisadores da biomimética, pode conduzir ao desenvolvimento de novos materiais e tecnologias com consumos e impactos ambientais menores. Eu trago um exemplo concreto para vocês. A equipe do Dr. Javier Fernandes, da Universidade de Harvard, desenvolveu um material bastante interessante com a mesma composição da cutícula de insetos, que são compostas, vocês sabem, por uma camada de quitina, um polímero polissacarídeo e de proteínas. Essas cutículas são altamente resistentes, semelhantes, inclusive, a uma liga de alumínio, porém elas são leves e elásticas. Assim, essas propriedades mecânicas das cutículas de insetos forneceram inspiração para o desenvolvimento de um material resistente, porém leve, e o mais importante, biocompatível, biodegradável e micromoldável. Esse material, denominado Skilk, feito de fibras de proteínas e de quitina retirada das cascas descartadas do camarão, tem potencial, sem dúvida, vocês podem acompanhar o artigo, para ser usado como um aditivo biodegradável para plásticos, substituindo uma ampla gama de produtos não biodegradáveis, incluindo sacolas, garrafas, fraldas e mesmo curativos para auxiliar na regeneração de tecidos. Um outro exemplo que me chamou bastante atenção foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Holanda. Eles investigaram inúmeras rotas sintéticas para obtenção de plásticos a partir de biomassa, ou seja, uma matéria orgânica de origem animal ou vegetal. A biomassa, obtida por meio da decomposição de vários recursos renováveis, como, por exemplo, restos de alimentos, lixo, madeira e plantas. Os autores desse artigo propõem eu trouxe aqui a imagem que eles trazem no artigo, porque por meio dessa imagem vocês podem perceber que eles propõem os mais diferentes processos para obtenção de vários plásticos, entre eles polímeros de vinil, poliésteres, poliamidas e borrachas sintéticas. Por exemplo, blocos de construção que tenham em sua composição as funções ácido e álcool, como, por exemplo, o ácido láctico e o ácido succínico, podem ser produzidos a partir de biomassa com açúcares, uma vez que os átomos de oxigênio necessários para esses blocos de construção já estão presentes na biosfera. Para produzir um dos plásticos mais utilizados no mundo, os polímeros de vinil, uma rota alternativa seria, por exemplo, eles propõem transformar a biomassa em etanol por um processo de fermentação que então seria convertido em ácido acético por oxidação. Isso significa que os blocos de construção químicos, que são quimicamente idênticos às suas contrapartes petroquímicas, podem ser utilizados na infraestrutura industrial e produzir um material parcial ou totalmente de base biológica. Esses materiais de base biológica possuem as mesmas características de processamento e propriedades gerais que os seus materiais homólogos à base de petróleo. Eles podem ser reciclados como plástico petroquímico e ser incluídos no atual processo de separação de resíduos e processados, então, em novos produtos, sem exigir investimentos extras. Segundo esses pesquisadores, eu cito, se assumirmos que os custos de processamento para processos de base biológica vão diminuir com o desenvolvimento dessas tecnologias, é claro, os preços da matéria-prima começarão a pesar mais sobre os custos totais da produção no futuro. O que eles estão querendo dizer com isso é que o uso eficiente da biomassa, pode sim, gradativamente, ganhar um lugar de importância na produção desses plásticos. Assim, gente, e eu me encaminho para a conclusão,
Pesquisas, talvez, devem ser ampliadas na busca de plásticos produzidos à base de milhos, trigo e batata, todos biodegradáveis, que seriam, a gente sabe, excelentes para o meio ambiente, pois se dissolvem facilmente em contato com a água ou com a terra. Enfim, nós, químicos, nós, homens e mulheres de ciência, temos conhecimentos, temos técnicas, temos materiais. O que falta, então, é uma decisão dos grandes grupos econômicos em transvalorar o modo de vida contemporâneo de boa parte da nossa ciência, que se acostumou, parece, não só da ciência, mas talvez da civilização, que se acostumou com o efêmero, com a descartabilidade e pouco se preocupa, de fato, com políticas públicas que englobem todos os âmbitos do nosso ecossistema. De fato, nós sabemos que esses grupos econômicos, ligados, por exemplo, às indústrias petroquímicas, operam tendo como princípio o valor do controle, o valor do mercado e, portanto, o valor econômico, e não se importam minimamente com o âmbito ético, com as futuras gerações, e muito menos não dão a mínima para o nosso ambiente. Ao olhar para a natureza, talvez possamos reaprender metodologias fundamentais para continuarmos vivos. Buscar matérias-primas renováveis, produtos biodegradáveis, procedimentos mais suaves, por exemplo, em temperaturas ambientes, sem alta pressão e em solução aquosa. Mas mais do que isso, continuar o desenvolvimento científico sempre, mas em outra base valorativa, que minimize, então, a questão do controle e do capital e que reflita com mais responsabilidade, precaução e minimize os riscos para as futuras gerações. Era um pouco essa ideia que eu gostaria, então, de ter compartilhado com vocês nessa 1 hora e pouco de seminário. Uau! Bom, gente, perguntas? Então, vamos abrir um tempinho para a gente conversar. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Aproveita. Obrigada, Lídia. Pode me chamar de Luciana, não precisa me chamar de doutora, não. Por favor. Eu quero ver alguém de vocês. Alunos, vai. Poxa, eu caprichei aqui para vocês, fiz um grupo de slides bárbaro, queria pelo menos ouvir a voz de vocês, vai. Tô tão longe aqui em São Paulo. Posso usar o mesmo uau do professor? Foi uau mesmo, foi excepcional, gostei muito, principalmente essas suas últimas colocações sobre política pública, sobre o consumismo, sobre realmente nós que estamos no meio e sabemos, nós não somos exemplo para muitos, e deve começar a partir de nós. O que eu estou fazendo? Eu quero que o outro, que nem sabe do que realmente é um plástico, que ele não pegue aquela sacola. Se eu próprio vou no supermercado, eu tenho essa consciência porque eu estou no meio e sei dos danos, eu pego o plástico. Então, isso também é algo para nós. Eu vejo esse seu trazer hoje para a gente ter essa reflexão, e eu amei isso. Parabéns. Rosângela, eu agradeço as suas palavras, e aí talvez a gente possa pensar juntos como que, às vezes, a ciência, a química, a biologia, a física, é interessante a gente trazer elementos da filosofia, da história, para a gente repensar essas questões. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando que começa esse valor, né, do controle? Isso começa na modernidade. Quando você tem um projeto dos grandes homens de ciência, ainda eram homens de ciência, algumas mulheres de ciência, você tem uma dicotomia entre fato e valor. O que significa isso, Rosângela? Significa que no início da modernidade há uma separação entre o sujeito que conhece e o objeto, e acredita-se que o conhecimento é absolutamente neutro. Você não tem uma valoração axiológica, você não dá juízo de valor. Ou seja, o mundo do valor é o mundo do humano, e o mundo do fato, objetivo, neutro, é o mundo da natureza. O que aconteceu com essa separação? Como o mundo da natureza pode ser conhecido neutramente, objetivamente, a gente começou a dominar a natureza. A gente começou a fazer com a natureza aquilo que a gente queria. A gente controla, a gente domina, e aí vem a separação entre fato e valor.
isso que a gente está colocando hoje aqui, provém dos trabalhos do Pablo Mariconda, do Hugo Lacey e da Ellen Longino, uma excelente filósofa da ciência mulher, que estão começando, isso já faz tempo, não é de agora, mas enfim, estão pensando que é impossível você separar o fato e o valor. Nós, homens, mulheres de ciência, claro que você tem o âmbito cognitivo, os valores internos à ciência, adequabilidade empírica, razoabilidade, predizer os fenômenos, isso tudo, mas além desses valores cognitivos, nós temos valores que guiam a ciência, o mercado, a política, a economia e tudo mais. Então, não adianta a gente querer imaginar uma ciência completamente livre de valores. Portanto, a proposta é que a gente pense mesmo. Quer dizer, nós temos agora, de uma vez por todas, que minimizar essa questão do controle, essa questão das grandes agências, indústrias petroquímicas, farmacêuticas, porque senão a gente vai continuar fazendo ciência da maneira que estamos fazendo. Está na hora, sim, de transvalorar o nosso. O problema não é o negacionismo, é uma besteira isso. O problema não é você negar a ciência. Isso que eu quis trazer para vocês. A questão não está na negação da ciência, como querem hoje em dia. Muito pelo contrário, a gente tem instrumentos, técnicas, conhecimentos para fazer, sim, uma ciência mais sustentável. É por isso que eu trouxe o caso dos plásticos, mas a gente poderia falar de outras coisas também. A gente poderia, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. A gente poderia falar dos transgênicos, a gente poderia falar do alumínio, a gente poderia falar, nós químicos poderíamos abrir o leque. Mas o plástico é um caso exemplar de como a gente poderia encará-lo, porque a gente tem conhecimento científico para isso, mas com uma outra base valorativa. É um pouco isso. Obrigada, Gisele. Obrigada, Gisele. Vamos lá, Clidivan, pode falar. Primeiro eu queria parabenizar a professora, excelente palestra. E como você falou, professora, lendo alguns livros, né, até mesmo de ficção científica, a gente percebe que a humanidade, na era atual, ela não está caminhando para uma unificação, né, para que nós possamos futuramente, né, sobreviver como espécie. E isso, né, é muito relevante, né, pensar dessa forma é muito relevante, porque a química, né, nós como químicos e futuros pesquisadores, a gente tem que trabalhar as questões para daqui a 10, 20, pensar 100 anos, 1000 anos, a gente pensar como nós vamos deixar, né, o nosso planeta, o nosso pequeno planeta água, né, o nosso pequeno planeta água aí, para a humanidade posterior que virá. Se a gente não pensar nisso hoje, não agir, o futuro vai ficar cada vez mais complicado. Então, eu cito aqui um livro do Michio Kaku, né, que é um professor de física, e ele traz muitas essas questões, que é o livro Futuro da Humanidade. Então, a partir desse livro, eu consegui tirar algumas ideias. E a gente até tem que pensar, né, alguns milhares de anos aí no como é que nós vamos fazer para fugir da morte do nosso universo. Então, são questões bem relevantes. Obrigado, professora. Imagina, eu agradeço, Clidivan, se você me permite uma pequena sugestão ainda nessa direção. Você tem o excelente trabalho do filósofo Hans Jonas, eu vou escrever aqui no chat para você, que trabalha com uma ideia chamada, uma concepção chamada princípio de responsabilidade. Hans Jonas, ele tem um trabalho sobre ética e ciência fundamental para quem tem essas inquietudes que você trouxe, porque o Jonas vai mostrar que a ética antropocêntrica, a ética do Kant, a ética clássica, não dá mais conta dos fenômenos do universo. Por quê? Porque não adianta você centrar uma ética somente no ser humano. Você tem que centrar uma ética agora na natureza como um todo, no ecossistema como um todo. E aí ele elabora o que ele chama de princípio de responsabilidade, que está nesse livro que tem o mesmo nome, que ele vai mostrar de maneira genial que não adianta a gente pensar numa ética só nossa,
Porque o que se está em jogo agora é muito mais, é o ar que a gente respira, é a água que a gente toma, são as gerações futuras. E que fazer uma ciência responsável significa detonar o ambiente e não pensar nos filhos, netos e bisnetos. Então, Hans Jonas traz essa perspectiva de uma ética temporal. Eu acho que você vai adorar essa indicação. Muito interessante. Vou procurar e vou ler. Você vai gostar, depois me conta. E aí, gente, mais alguém? Vamos lá. Moisés, pode falar. Bom dia, professora Luciana. Ai, adorei que você ligou a câmera. Adorei, vou sair daqui feliz. Obrigada. Eu que agradeço pela palestra e gostaria apenas de comentar que eu me senti provocado, né? E particularmente tocado pela sua palestra. Assim, é interessante para nós que estamos na pós-graduação, né, refletirmos sobre o papel das nossas pesquisas na sociedade de uma forma geral. E eu digo que eu me senti particularmente tocado, porque quando eu estava no mestrado e eu precisava definir uma linha de pesquisa a tomar, em determinado momento eu pensei em estudar a recuperação de hemiceluloses de materiais lignocelulósicos no intuito de ter uma hemicelulose em que eu pudesse utilizar micro-organismos para a produção de ácidos orgânicos, como o ácido succínico, o ácido lático, que depois eles poderiam ser empregados para polímeros. Inclusive, no laboratório onde eu fiz o mestrado, a gente pensava muito em termos de biorefinaria. No final, você apresentou uma figura lá de um esquema, né, de como a gente poderia, a partir de biomassa, produzir diversos compostos. Então, a todo tempo, durante o meu mestrado, eu ficava olhando figuras como aquelas, né? Mas, devido a problemas, né, que eu tive ao longo da pesquisa, eu acabei abandonando essa ideia e segui para a recuperação de proteínas, com outros objetivos além de biorefinaria. Mas isso é algo que ficou em mim, né? Eu vejo como sendo muito importante a gente desenvolver tecnologias que possibilitem a produção de moléculas a partir de biomassa. Né? Você colocou a questão de que a gente precisa de políticas públicas, né, e governamentais, e eu acho que basicamente é isso, né? Porque no meu caso lá atrás, quando eu pensava em pegar a biomassa e tentar recuperar a hemicelulose especificamente, o problema que eu via é que era muito melhor só tacar fogo, né? Assim, só queimar a biomassa e produzir energia elétrica, porque energia elétrica é muito caro. Então, é aí que eu vi a oportunidade da minha pesquisa ser inserida. Né? Se, por acaso, desenvolvesse uma forma de recuperação de hemiceluloses que fosse mais barata ou que fosse, assim, de alguma forma competitiva com a queima da biomassa, pura e simplesmente queima para a produção de energia elétrica, talvez, né, eu estivesse avançando um pouco, né, esse tema de biorefinaria no país. Na época que eu estava no mestrado, isso já faz um tempo, a gente tinha, eu acho que 2 empresas no Brasil produzindo etanol de segunda geração que utiliza de tecnologias similares àquilo que eu estava querendo fazer, né? Mas o objetivo dessas empresas era só produzir etanol de segunda geração. Elas não visavam a produção de plásticos ou outros produtos análogos de derivados de petróleo. Mas eu acho o tema super interessante, né? Gostei muito da sua palestra e reviver, né, esse tema, para mim, foi muito legal. Muito obrigado. Obrigada, Moisés. Eu fico feliz, porque acho que você, então, como ninguém, sabe de viabilidades, de possibilidades e sabe a importância de químicos refletirem sobre isso. Quer dizer, seja do ponto de vista interno da química, né, com as nossas moléculas, com as nossas possibilidades de fazer uma química, digamos assim, mais biodegradável, mais renovável, mas também de levarmos essas reflexões de cunho mais filosófico, epistêmico,
a química para pensar que ciência é essa. Então, eu fico feliz que você tenha compartilhado a tua experiência. Obrigada. Marco, tá com a mão levantada. Tô sim. Tô aqui. Eba! Oi, Marco, prazer. Tudo bom? Tudo jóia. Bem? Legal. Obrigada por Gostei muitíssimo da palestra, tem bastante informação. E eu tenho uma inquietação, digamos assim, que eu até tenho uma dificuldade de formular o que ela é. Mas vou pensar aqui, vou tentar formular para ver se você compreende. A gente que vive no mundo acadêmico, né, a gente faz uma série de pesquisas e depois o nosso meio de comunicação é o famoso artigo, né? Dentro do mundo acadêmico, a gente sabe a relevância que isso tem, né, para o mundo acadêmico, né? Não significa que isso é necessariamente relevante para a sociedade, uma vez que esses meios de comunicação, que é a revista científica, ela não tem grande alcance, né? Nós vemos, atualmente, que tem, assim, influencers, vamos colocar nomes aqui, o Pirula, por exemplo, que ele é um cara que colocou o canal no YouTube, ele discute ciência e ele envolve isso com política. A gente também não consegue fazer pesquisa sem respeitar pressões econômicas e pressões políticas, né? As nossas linhas de pesquisa são pautadas nisso, senão a gente não recebe verba, né, para fazer. E aí o que eu questiono é o seguinte: como é que a educação e esses meios de comunicação podem nos ajudar a reverter a pressão popular, digamos assim, né? Porque a pressão popular é o que nos ajudaria a fazer uma ciência mais amigável, uma ciência que vá de encontro com o que é a sustentabilidade, com o que é a questão que a sociedade realmente necessita. Então, como é que a gente consegue sair do casulo aqui vamos publicar um artigo científico para ser mais eficiente, né, como comunicadores dentro da sociedade, né? Ou seja, a gente consegue um alcance razoável dentro do nosso meio, que é o nosso meio acadêmico, mas nós temos grande dificuldade em nos comunicar com a sociedade e mostrar que, olha, a ciência é muito mais do que a gente consegue expressar aqui dentro desses artigos científicos. A gente consegue mostrar o que é sustentabilidade, mas nós não temos o canal para fazer isso. Como é que a gente quebra isso, né, para poder reverter o problema aí desse vício acadêmico, digamos assim? Marco, super obrigada pela tua questão. É claro que eu não tenho uma fórmula, né, para isso, mas eu vou te apontar algumas coisas que eu penso a respeito. A primeira, eu vou te sugerir você ler, são 5 páginas, tem na internet, é um texto de um filósofo que se preocupa demais com essas questões. Ele chama Herbert Marcuse, ele é um filósofo da escola de Frankfurt. É um livro, é um artigo pequeniníssimo, que eu pus no chat aqui, chamado A Responsabilidade da Ciência. Bom, é delicioso, né? É delicioso e vai fazer todo mundo pensar muito. Porque o Marcuse vai falar exatamente isso. A hora que você publica, nós cientistas publicamos, ele se torna algo exatamente visível para os pares. Ele se torna efetivamente coletivo. Só que qual é o problema que o Marcuse vai colocar e que tangencia a tua questão, Marco? Mais do que isso, ele se torna uma coisa. Ele se torna um objeto, ele vai para o mercado. E aí, entendeu? Os teus estudos, eles podem se tornar A ou se tornar B, porque as pessoas vão fazer o que elas querem com isso. Porque é assim que funciona a ciência. E o Marcuse vai colocar se tem algum tipo de saída disso ou não. Você vai adorar. Lê, depois você me fala. Tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que você toca, até já fui procurada por alguns alunos, mas não foi para frente, que é o lugar da divulgação séria científica. Eu não estou falando da divulgação científica, não vou dar nomes, vai, está gravando. Eu sou a federal também, não posso. Mas, enfim, ou periódicos não tão precisos, ou pessoas que... É muito fácil você falar de ciência sem conhecer ciência, entendeu? Quando às vezes a gente vê bobagem sobre física ou química de quem nunca entrou no laboratório e não tem a mínima ideia do que está acontecendo.
Então, eu até hoje, né, aos meus 50 anos, eu olho para a minha formação e fico feliz de ter feito um mestrado em Química, porque eu sei o que é um laboratório, eu passei semanas fazendo cromatografia, eu sei que são, porque eu sei do que eu tô, minimamente do que eu estou falando, né? Então, eu acho importante isso. A gente percebe muitas vezes, com certeza, você quem falou, sem dúvida, Edivan, sem dúvida. Mas o que eu ia falar é que eu acho que a gente precisaria, no Brasil, ter um locus sério. Eu acho que isso está começando a ser feito, Marcos, de uma divulgação científica com um tônus e uma seriedade boa que faria digamos assim, a mediação entre os nossos artigos, absolutamente numa linguagem mais hermética, fechada e etc., e a sociedade. Eu pessoalmente, Luciana, me preocupo demais com essas questões. Então, por exemplo, quando me chamaram recentemente para dar uma entrevista sobre cientificismo e negacionismo, que é um tema hoje muito caro, tá certo? Eu faço de tudo para deixar a palestra, sem perder o rigor conceitual, palatável para a sociedade em geral. Eu acho que é fundamental. Eu acho que se a gente tem homens e mulheres de ciência que têm essa disposição e têm essa característica, eu acho que isso deveria ser feito. O problema é que muitos cientistas acham que isso é menor, que isso é perda de tempo, e não. Isso é fundamental para a gente não continuar disseminando o negacionismo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para a questão que você toca. Quer dizer, você precisa mostrar, sim, o que a gente está fazendo. E isso é o lugar de uma divulgação científica, mas há lá Carl Sagan, há lá pessoas que têm capacidade de fazer isso. No Brasil ainda eu acho que tem sim, está aumentando, mas ainda é incipiente. Obrigado, professor, que eu vejo isso com essa preocupação mesmo. Eu vejo que, por exemplo, nós temos professores excelentes que têm muito conhecimento, mas que eles ficam restritos ao meio acadêmico, né? E a sociedade perde a oportunidade de ouvir essas pessoas, né? E eles também perdem a oportunidade de falar de uma maneira mais clara, né? De reformular o seu discurso para poder atingir a população, que é o que está ali, você sabe, a economia. O doutorado foi feito com a professora Marilena Chauí, né? Uma acadêmica, bom, enfim, eu tenho pela Marilena muito respeito. E a Marilena uma vez me falou, né? Porque a Marilena, quando ela pode, né? Ela começou a carreira dela como eu, ensinando ensino médio. Então, ela tem já uma perspectiva de você ter uma linguagem, de você ter um approach e tal. E a Marilena sempre me fala, Luciana, você, como eu, acredita que a gente tem que compartilhar com a sociedade. E não venha com essa desculpa da linguagem. Porque quem conhece de verdade o assunto consegue transmitir para os diferentes públicos. A gente consegue falar de Spinoza para um spinozano e a gente consegue, claro, não no mesmo nível, mas passar as ideias spinozanas para um estudante de ensino médio. Quer dizer, quem conhece de fato não precisa ficar na sua torre de marfim. Quer dizer, dá para a gente conversar, dá para a gente explicar, sim. O que tem que ter é interesse e vontade, né, Marco? Mas daí a gente sabe que, enfim, não é todo mundo. Sim, sim. Obrigado, viu? É muito bom poder conversar e ouvir isso. Queria pegar esse gancho aí de você, se me permite. Não sei se é a minha vez. Pode falar, Lídia, pode falar. É o seguinte, esse canal de comunicação é realmente muito restrito, é mais para o meio acadêmico e o meio dos pesquisadores. Aconteceu comigo uma coisa que eu fiquei de cabelo em pé. Foi num congresso que eu fui, que falava tanto, eu consumia soja por causa da isoflavona, essas coisas todas. Que era, a isoflavona é um show, tá? Que regula os níveis hormonais, progesterona e estrogênio e tal. Num congresso que eu fui, a conferencista era bióloga, trabalha muito com polimorfismo.
Aí ela colocou assim, que o polimorfismo dos receptores, dos genes, do câncer especialmente, ele está lá quietinho. E a isoflavona de soja, ele dá uma despertada. E eu levei em conta isso, quantas colegas minhas que usavam, como eu também consumia soja, foram acometidas por câncer de mama. Tá? E hoje em dia, estamos vendo que ninguém mais dá aquela tanta importância à isoflavona da soja. Eu não sei se esse canal de comunicação andou por aí, as pessoas estão se informando melhor, não sei. Tá? Então, é assim que a ciência vai evoluindo. Hoje em dia, pode ser o top daquela substância, e mais para frente se descobre que entre benefício e malefício andam juntos, tá? É isso que eu queria apontar. Agradeço. Muito obrigada. Não, eu agradeço. Acho que você deu um estudo de caso preciso, que ilustra muito bem essa perspectiva. E eu concordo plenamente com você, malefício e benefício. Às vezes alunos me perguntam, o alumínio é bom? O alumínio não é bom nem ruim, não há um valor. O uso que você faz de milhões de bauxitas, e que você detona o ambiente, e que você, aí sim, os desdobramentos do uso econômico, mercadológico que você vai fazer é ruim. A coisa não é boa e não ruim. Então, eu concordo plenamente com você. Essa capilarização do conhecimento, ela pode ser acompanhada de desdobramentos benéficos e maléficos. Perfeito. Obrigada, viu? Doutora, tem outro pequeno detalhe. Não sei se tem alguém ainda esperando aí. A minha pesquisa foi sobre casca do maracujá, que é bom para diabetes. Publicamos um trabalho junto com os biólogos lá, fizemos todo o teste. E eu trabalhei com os minerais e encontrei que ele é rico em cromo, tá? Aí fui estudando, e o cromo assusta, assim, né? Quando a gente não conhece a importância do cromo no organismo, tá? E eu encontrei 1,4 microgramas por gramo, que estava dentro do que a Organização Mundial da Saúde preconiza o seu uso de 50 a 200 microgramas. Então, aí eu fui aprendendo também. Eu tinha aquele monte de minerais no meu produto, tá? E tinha que estudar cada um deles, a sua importância. Aí eu fiquei, assim, impressionada com a importância do cromo, que se encontra nos alimentos. Aí, olha, cromo não é tóxico. Lógico que é tóxico na forma hexavalente. Mas a maioria dos alimentos contém o cromo na forma trivalente, que o nosso organismo absorve. Ele entra no receptor da insulina, e aí ele ativa a atividade da insulina. Por isso que nas academias estão vendendo picolinato de cromo. Ele inibe a ansiedade por doce. Olha que interessante. Nossa, eu não sabia, Lídia. Obrigada, eu não tinha essas informações. Obrigada. Então, o cromo é muito importante para regular a taxa de glicose no sangue. Ele é um mineral muito importante. Tá? Inclusive, eu apresentei num congresso, um congresso de nutrição, aceitaram o meu trabalho, tá? E aprendi muito aí, no meio dessa área, tá? Muito obrigada, doutora, pela oportunidade. Obrigada a você. Então. Obrigado, professora Lídia. Professor Kelson. Professora Luciana, eu Oi. quero agradecer em nome do programa, a palestra foi muito instigante, de certa forma aguça a curiosidade, e é um tema que eu confesso que me agrada muito. As perguntas aqui foram muito interessantes, mas eu queria fazer uma pergunta mais provocativa, mais para a área de filosofia, que é uma área que eu gosto bastante. Já que a senhora tem uma formação em química, eu quero saber o estado da arte em filosofia sobre a definição do que é matéria mesmo. Porque falar em temporalidade, ok, mas
Nós somos químicos, nós falamos sobre matéria, mas até hoje a ciência ela não sabe exatamente definir a matéria, ainda mais que nós estamos chegando agora a nano, micro, subpartícula, e ainda não chegamos nos fundamentos da realidade pensados. Como é que está a discussão sobre o que de fato é matéria? Essa é uma discussão bastante, eu acho que você toca até por gostar de filosofia, toca numa questão bastante central, né? Depende da perspectiva adotada, você tem várias, porque ao longo da história da filosofia, usualmente você tem o vocábulo substância, né? Substância que vai definir aquilo que é o que a coisa é, né? Que desde Aristóteles ele falava que era matéria-forma, depois você teve toda a corrente, você já citou, você conhece bem, do atomismo e do corpuscularismo. Depois você já vai ter uma tendência muito distinta quando entrar em cena a relatividade e a quântica, com a imbricação de energia e matéria. Enfim, as concepções a respeito da própria materialidade, elas foram, isso é muito interessante, né? Eu, infelizmente, só pude fazer a respeito do átomo. Eu nunca, porque falar em matéria é muito abrangente. Você tem perspectivas as mais distintas, epicuristas, estoicistas, cartesianas, que vão desde um mecanicismo a um vital. É muito complicado. Então, do ponto de vista histórico, é riquíssimo. Do ponto de vista atual, você tem uma perspectiva, mesmo dentro dos químicos, eu diria que você tem perspectivas distintas, né? Eu trouxe aqui no início isso que eu chamei de uma perspectiva emergentista. Por que eu trouxe essa perspectiva? Porque, para mim, nesse momento, está interessando, como ferramenta de trabalho, trabalhar com a autonomia da química. Então, eu chego em determinado nível molecular, se você quiser, estrutural, e aí, mesmo sabendo que ela pode ser redutível aos outros, as nanopartículas, etc., não me interessa, e muito menos a matemática, porque eu acredito, sim, nesse momento, nesse tipo de pesquisa, que dá para a gente parar nesse nível, que é um nível ontológico, é um nível. Então, você tem químicos, filósofos da química, principalmente na Argentina, no Uruguai e no Brasil, trabalhando com essa perspectiva. Agora, você tem um embate, né? Você sabe disso. Você tem um embate fortíssimo entre químicos, físicos e matemáticos, se uma é redutível a outro ou não, até que ponto essa redutividade da materialidade a níveis subatômicos, nanoatômicos, reduz a química física ou não, enfim, e aí as discussões elas se desdobram. Então, acho que a tua pergunta, eu não teria uma resposta fechada, porque a própria pergunta leva a perspectivas diferentes. Não me agrada, Kelson, para finalizar, discutir se é reduzível ou não, se é redutível ou não. Esse tipo de discussão, para mim, pessoalmente, não leva a nada, sabe? Como química, eu realmente parto, talvez desde Boyle, no século XVII, eu acho que os corpúsculos da matéria, isso que depois vão ser os agregados corpusculares, para o químico, ele tem muito mais interesse do que o átomo isolado, do que as partículas isoladas. Isso, para mim. Agora, é claro que você vai ter definições de matéria que vão levar em consideração tanto o âmbito mínimo como esse âmbito mais corpuscular. Sim. Essa pergunta, para mim, ela me toca não só pelo aspecto filosófico, eu estou na área de mecânica quântica molecular, e nós estamos numa discussão filosófica desde 1905 sobre qual é a natureza da matéria, porque quando entra a quântica no meio, nós começamos a ter uma visão diferenciada da realidade. E aí a descrição matemática da quântica ela não faz sentido do ponto de vista do cotidiano. E alguns cientistas da área de quântica começam a dizer que a natureza, a matéria, enquanto quântica, ela é apenas uma descrição abstrata que concorda com a descrição matemática. Mas a descrição matemática ela não descreve coisa nenhuma. Ela simplesmente faz referências entre propriedades do que a gente está percebendo na matéria. Então, nós chegamos num ponto em que a própria realidade, o tecido da realidade, ele deixa de ser uma coisa concreta, passa a ser uma coisa efêmera, ou passa a ser uma abstração matemática.
E aí nós começamos a dizer que o átomo acaba tendo quase que um livre-arbítrio. O elétron, ele pode ir para a direita ou para a esquerda, dependendo do observador. Quer dizer, temos, desde 1905, uma linha de filosofia altamente, vamos dizer, complexa, porque vai muito além da materialidade, da corpuscularidade, passa para a abstração matemática e vai chegar a discussões teológicas, né? E esse é um assunto que me empolga bastante. Não, sem dúvida, é riquíssimo. A imbricação, inclusive, entre ciência e teologia, enfim, vem desde a tradição medieval e é de fato muito instigante. E eu imagino, quer dizer, eu não conheço a fundo, mas eu imagino, pelo pouco que eu já estudei de química quântica, a complexidade desse tipo de definição ou de natureza. Concordo com você, eu acho que a matemática nesse registro não dá conta, né? Ela realmente não dá conta. Mas, enfim, um dia que você for falar sobre isso, me chama. É engraçado que a discussão que você falou sobre químicos e físicos é justamente essa. Quando você pede para um físico descrever, por exemplo, o comportamento de uma partícula do ponto de vista da física, ele apresenta uma equação e ele diz assim, essa é a partícula. Aí você vai para um químico laboratorial de quântica, ele vai dizer assim, olha, o comportamento da partícula em relação a esses efeitos. Mas aí, na verdade, a pergunta fundamental, o que é? Não sei se a gente vai ter uma resposta. Eu acho que a gente vai ter sempre perspectivas. Mas obrigada, Kelson, adorei, viu? Obrigada que você ficou aqui conosco. Eu que agradeço, professora. Foi muito bom, muito bom. Temos que convidá-lo outras vezes aqui para falar de mais coisas. Vai ser um prazer. Deixa eu então só fazer uma última pergunta. Tudo bem, tem um Cleidivan? Bom, ô, Luciana, você está falando da filosofia da química, né, e essa nova filosofia da química, talvez, né? Conta pra gente um pouco, né, porque me parece que esse campo é um campo emergente também, um campo que está nascendo ainda, esse negócio chamado filosofia da química, né? Eu não sei, e até aproveitando a pergunta, né, se é possível a gente falar de uma filosofia da química desde os seiscentistas, enfim, dessa primeira pergunta, o que é matéria, o que é substância, se já é uma filosofia da química, e eu sei que isso é histórico, né, mas atualmente, né, o nascimento desse novo campo de investigação, né, e que ele, eu acho curioso como ele também é um campo bastante multidisciplinar, no final das contas, por conta dessa ultradisciplinarização das universidades, né, a gente acaba vendo, eu acabo vendo, né, essa ligação entre filosofia da química e o ensino de ciências, enfim, com os químicos mais duros, dos físicos, enfim, então a gente acaba vendo isso bastante pulverizado, mas eu não tenho notícia da filosofia, do campo, de departamentos de filosofia, como que está essa filosofia da química, né? Então você pode contar um pouco para a gente sobre a sua visão, né, desse campo? Eu agradeço, enfim, porque normalmente a gente conhece, né, filosofia da física, você tem um pouco a filosofia da matemática, da biologia, e de fato a química. Normalmente, os filósofos da química, eles não falam em filosofia da química antes do século XX. Quer dizer, é realmente um campo novo, ele surge, de fato, com os primeiros periódicos e com toda uma institucionalização, academização dessa área de estudos, né, que pode estar alocada tanto nos departamentos de filosofia como de química, e principalmente com a institucionalização de uma série de periódicos importantes e da primeira reunião científica, enfim, tem todo um histórico, né? Eu fico feliz com a tua pergunta, porque, como eu disse aqui no começo, junto com o colega Ronei Mocelin, da Federal do Paraná, a gente está lançando um livro chamado Ensaios de História e Filosofia da Química, que eu acho que é um dos primeiros que vão ser lançados com essa temática no país. Você tem muita coisa de história da química, você tem o grupo da PUC de São Paulo, o grupo de história da USP, você tem o pessoal no Rio de Janeiro, bom, tem vários. Mas filosofia da química, pensar a identidade da química, questões mais internas à epistemologia, você tem menos. Então, se no mundo já é um campo relativamente novo, segunda metade do século XX, mais ou menos, no Brasil é mais novo ainda. Tanto que a gente brinca, eu e o Ronei, que somos nós, os nossos alunos, e mais alguns. Então, a gente está se vinculando agora, você tem um grupo forte na Argentina e principalmente no Uruguai, que pensa a filosofia da química, essas coisas
que o professor Kelson colocou, coisas que eu tangenciei na minha palestra, coisas que se remetem mesmo ao locus, à natureza da matéria, ao locus e à natureza do que, como analisar a química de um ponto de vista epistêmico e os seus desdobramentos éticos, que é um pouco o que eu tentei trazer aqui. Então, é um campo absolutamente novo, né? E que a gente espera agora ganhar um pouco mais de visibilidade, né? Então, teve um evento importante há um tempo atrás, que até era por que confiar nas ciências? E um dos organizadores fez questão de trazer a química, porque agora ela está ganhando, ela está entrando nesse rol na interface com a filosofia, coisa que até então, pouco tempo atrás, a gente não via. Então, acho que a tua pergunta é bastante pertinente. Eu, pessoalmente, você sabe disso, você já me conhece um pouco, eu não consigo separar completamente a história da filosofia. Eu sempre digo que é claro que eu posso dar ênfase, se eu vou publicar um artigo numa revista de filosofia da química, ela vai ter uma ênfase em questões epistemológicas, éticas. Se eu vou publicar num periódico de história, ele vai ter uma ênfase mais histórica. Mas eu acho, como eu desenvolvo o meu trabalho, quer dizer, eu estava falando da imprevisibilidade dos produtos químicos, os riscos, questões de identidade, mas eu fui lá para o nascimento dos plásticos, porque eu não consigo dissociar. Eu acho que a história e a filosofia da química, é claro que a filosofia da química ela se institucionalizou agora, mas a história da química ela deve fazer parte dessas reflexões. Eu não consigo separar no meu trabalho. Perfeito, professora. Tá bom? Obrigado. Imagina. Bom, tem uma bomba aí para você no chat. Nossa, em 5 minutos... Bachelard ele é um autor fundamental, não é um autor que eu uso, não é um autor que eu não me adequo muito à chamada linha francesa, mas, de fato, é um autor fundamental. É um autor fundamental por quê? Porque ele vai problematizar o próprio desenvolvimento de como se dá o desenvolvimento do pensamento químico, quer dizer, como que a própria química se desenvolve, né? Então, se, por exemplo, rapidamente, a gente está falando em alquimia, né, que é um tema muito caro a mim, que agora, inclusive, no livro, eu estou trazendo uma perspectiva nova sobre essa temática. Quer dizer, que você tem autores que vão tratar a passagem da alquimia à química de diferentes maneiras. Então, você tem uma perspectiva positivista, que vai inegavelmente falar que a química é superior e que você opera com 2 paradigmas distintos. Você tem a perspectiva do Kuhn, que vai falar que não dá para comparar, porque são valores incomensuráveis e, portanto, você tem perspectivas, como a minha, que vão acreditar que são coisas que permaneceram e coisas que não permaneceram. Então, o que eu chamo de uma concepção de ciência feminina, ativa, que opera com uma concepção de matéria viva, essa se perdeu, mas os instrumentos, todo o âmbito do laboratório, de alguma maneira, até meados do século XVIII foi mantido, tal. E o Bachelard, por exemplo, até pela sua epistemologia, ele vai enxergar esse movimento histórico de uma maneira muito precisa. Quer dizer, ele vai acreditar, sim, que a alquimia, ela trazia mais escuridão, ela trazia mais obscurecimento, e que a química, ela traz uma clarificação, ela traz uma luz, ela traz um locus de explicação, tal. Então, o Bachelard, da minha perspectiva, ele é muito interessante, exatamente pelas questões que ele vai trazer para a história e para a filosofia da química. Quer dizer, como que a química vai se encaminhar pela sua noção de obstáculos epistemológicos, etc. Ele vai trazer uma visão muito interessante que vai se chocar, por exemplo, com outros autores. Então, eu acho que essa filiação do Bachelard e do Foucault, por exemplo, que vai se contrapor a uma outra historiografia mais, digamos, de perspectivas norte-americana e etc., esse embate entre a historiografia da história da química é muito rica se a gente leva o Bachelard em conta. Mas eu não teria como agora dar uma aula sobre Bachelard. Então, eu acho que a riqueza dele é essa.
Legal, gente. Bom, mais alguém gostaria de aproveitar, fazer mais alguma fala, alguma pergunta? O professor Kelson está com o microfone aberto. Não, é só para dizer que tem tanta pergunta aí que a gente não pode passar a tarde inteira aqui, batendo aqui, ping-pong para lá e para cá. Professor Afonso, da Química também. Vamos lá. Duas coisas que são interessantes já pelo título do seu trabalho e que eu vejo que se encaixam bem. Você comentou alguma coisa. Nanomateriais, para mim, é um grande desafio atual, porque, ao mesmo tempo que é uma moda, um progresso dentro da ciência, e das novas coisas que podem surgir a partir dos nanomateriais, é um desafio ecológico sem precedente, tanto quanto os plásticos, talvez pior, porque é pequeno demais. E a outra coisa, dentro dos dilemas, eu vejo o equilíbrio ecológico, porque mesmo num mundo, eventualmente, de materiais e resíduos biodegradáveis, esse equilíbrio sofre. Por quê? O ser humano produz demais uma coisa e de menos outra. E como trabalhar essas questões, eu vejo, claro, política, própria ciência, mas tem os anseios das pessoas também, do consumismo, que é muito também trabalhado pela mídia e pelos grupos econômicos. Então, realmente é uma coisa bem aberta e desafiadora a gente pensar tudo isso. Afonso, eu concordo plenamente com você, tanto que nesse livro a gente discute os modos de existência do alumínio e do plástico, e agora a gente está escrevendo um artigo exatamente sobre o âmbito nano, que a gente vai usar os compósitos de titânio. Você tem aí um problema que já está mais vivo do que nunca, e está na hora de filósofos da química discutirem a natureza e os desdobramentos ambientais dessa nanoquímica. Então, isso é uma coisa que está na minha perspectiva, inclusive de aprofundamento conceitual. Eu concordo com você, eu acho que isso está iminente, precisa ser estudado, abordado, discutido e publicizado o quanto antes, né? E com relação ao individualismo, ao consumismo, os valores da nossa sociedade contemporânea, eu acho que eles refletem mesmo. Eu acho que, infelizmente, nós temos uma sociedade, vide agora, a questão das vacinas. Quer dizer, você tem pessoas fazendo as coisas as mais loucas possíveis para achar que se vacinar vai resolver o problema. E não vai resolver o problema, porque essa epidemia mostrou que nós, como seres humanos, só vamos continuar sobrevivendo se a gente olhar para o coletivo. Uma pandemia, todos precisam ser vacinados, não é o João, o Pedro e a Maria. Você precisa de uma política. Então não adianta você viajar para ser vacinado. Adianta do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista coletivo, não adianta. Então eu acho que a coisa está chegando num nível tal que não adianta só a gente pensar numa transvaloração, como eu disse, do ponto de vista de políticas públicas. Eu acho que uma hora os seres humanos eles vão ter que perceber que não adianta mais essa perspectiva que começou na modernidade e que se agravou durante a contemporaneidade, porque o desejo, o eu, a subjetividade, ela ganhou uma preeminência muito maior do que o coletivo, e não é à toa que na antiguidade a política era superior à ética, o coletivo era superior ao individual, e hoje você tem políticas éticas muito mais importantes que a política sumiu, o lugar público sumiu, a ágora sumiu, o que você tem é uma redução do âmbito político, e isso vai ter que ser revertido, porque se isso não for revertido em algum momento, não vai ter mais eu, não vai ter mais desejo, não vai ter mais nada, não vai ter mais ninguém. As suas questões são absolutamente fundamentais. Obrigada. Bom, gente, passada a hora, acho que a gente pode encerrar. Então, antes, não saiam ainda. A gente convida a todos a abrir as câmeras para a gente bater a foto oficial do evento. E também, nesse momento, quem puder abrir o microfone e a gente faz uma salva de palmas aqui para a professora Luciana, virtualmente.
Obrigado, professora. Ficaria horas lhe ouvindo, professora. Super obrigada, foi um prazer. Sabe o quanto eu gosto de você, do trabalho que vocês desenvolvem. Quando eu conheci a Igor, adquiri ainda mais um respeito. As perguntas dos alunos foram muito interessantes. E espero em breve poder estar com vocês novamente em um outro momento para pegarmos uma outra questão que permeia química e filosofia e vamos conversar sobre, tá bom? Obrigada, viu? Vamos lá, vou tirar foto, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, tirei a primeira, vamos tirar bom ver a mais uma. Lúcia aí, viu? Né? Mais É uma. bom vê-los. É bom participar do momento desse. É a nossa decana mais querida do departamento. Opa, que isso. Muito obrigada pela sua presença. E a Lúcia lê muito essas coisas, viu, Luciana? Ela tem Demais. muito conhecimento dessas coisas. Toda que você apresentou. Obrigada pelo carinho de todos, obrigada pelo interesse de todos. Espero em breve poder revê-los. Um abraço, viu, gente? Obrigado. Bom almoço a todos. Obrigada. Bom almoço. Tchau a todos.